pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Essa é uma das famosas frases de São Paulo lá em Romanos 7. Mas qual a ligação dessa passagem com uma música do Iron Maiden? Por essa você não esperava, hein? Vem comigo meditar a música The Thin Line Between Love and Hate. Traduzindo, a linha tênue entre o amor e o ódio, da banda inglesa Iron Maiden. Quando uma pessoa se torna errada, é uma vontade de ser, pertencer? Parte das coisas que se faz a qualquer custo? A qual preço uma vida é perdida? Do ponto em que começamos, espírito lutador, uma vontade de vencer. Mas o que faz o homem decidir seguir o caminho do errado ou do certo? Existe uma linha tênue entre o amor e o ódio, tão separada que você nem consegue distinguir entre o bem e o mal. Existe um lugar cinza entre o preto e o branco, mas todos têm direito de escolher qual caminho seguirá. Nós adoramos pôr a culpa na sociedade em relação a essas coisas, mas o que de bom ou ruim uma nova geração traz? Às vezes é mais complicado que isso. Sobreviver, ter bom coração. Existe um mal em alguns de nós. Não importa o que aconteça, nunca mudaremos. Eu terei esperança, minha alma voará, e eu viverei eternamente. O coração morrerá, minha alma voará, e eu viverei eternamente. Apenas algumas pequenas lágrimas existem entre alguém feliz e alguém triste. Apenas uma linha tênue desenhada entre ser um gênio ou um louco. A que idade começaremos a aprender que caminho iremos pegar? Existe uma longa, desenrolada rua e a trilha está lá para ser queimada. Existe uma linha tênue entre o amor e o ódio, tão separada que você consegue distinguir entre o bem e o mal. Existe um lugar cinza entre o preto e o branco, mas todos têm o direito de escolher o caminho que seguirá. Eu terei esperança, minha alma voará. Eu viverei eternamente, o coração morrerá. Minha alma voará, eu viverei eternamente. Eu terei esperança, minha alma voará. Eu viverei eternamente, o coração morrerá. Minha alma voará, eu viverei eternamente. A linha tênue entre o amor e o ódio. A linha tênue entre o amor e o ódio. Seria o ser humano fadado ao pecado, ao erro, à maldade? Seríamos nós como porcos, e depois de limpos, sempre retornam à lama. As circunstâncias, elas nos formam independente de qualquer coisa, ou seja, uma pessoa criada num ambiente mau sempre será mal? Essas são perguntas que pairam nos nossos pensamentos desde que a gente é gente. Qual a dignidade do ser humano? Olhando na ótica apenas do pecado, do como somos manchados, no mal que vemos diariamente nos noticiários? Nenhuma. E pensando assim, nada nos distingue dos animais, pois eles, pelo menos, quando praticam o mal, o fazem por instintos. Já nós temos as escolhas. Um dia, lá atrás, fomos manchados pelo pecado original. E como consequência, perdemos ou distanciamos da imagem e semelhança de Deus, o que na prática nos fez conhecer a morte e também perder a oportunidade de viver a alegria plena e verdadeira para a qual fomos criados, estar com Deus no paraíso. Seria essa uma situação definitiva? Jamais. Deus nunca desiste de nós. E para nos devolver a oportunidade de estar com Ele, nos deu seu Filho.
e com o sacrifício dele, e por seu intermédio, a ponte que nos conectava ao paraíso, que por nós foi destruída, por ele foi reconstruída. E por simples graça, sem mérito nenhum nosso, mas pelo amor dele por nós, mesmo sem merecermos, ele nos deu essa presença novamente. E o que tudo isso representa? Por que esse sacrifício foi necessário se ele, sendo Deus, poderia no estalar de dedos resolver tudo isso de uma maneira bem mais fácil? Para que assumir uma humanidade, uma carne corrupta? Não no sentido do pecado, mas no sentido de não ser eterno. Um Deus eterno tornou-se carne e no absurdo paradoxal morreu. Sim, aquele que é eterno, que é imortal, que é onipresente, morreu. E para que tudo isso? Ao assumir uma carne humana, Cristo nos santificou. Ao ressuscitar, ele colocou lá no céu um lugar que extrapola tudo que conhecemos, pois está fora do tempo, nenhum lugar o é, mas ele colocou de alguma maneira um corpo humano lá. Sim, um corpo glorioso, mas um corpo humano, dando a essa nossa carcaça, esse nosso corpo, uma condição teológica extraordinária. E assim nos tornou o corpo da igreja, a qual ele é a cabeça. Ou seja, estamos unidos a Cristo, assim como um esposo está unido à sua esposa. E quem está unido a Cristo não pode jamais estar fadado ao pecado, pois nesse corpo a gente seria uma espécie de um câncer. E usando a analogia dos ramos de uma árvore, aquele que está ligado a ele, mas não dá frutos, deverá ser arrancado e lançado ao fogo. Quem se salvaria? Não sobraria ninguém. E pior, todo seu sacrifício de nada teria servido, pois mesmo que ele tenha construído essa ponte, a gente não quis passar por ela, pois o amor de Deus, por ser puro e verdadeiro, exige de nós liberdade de escolha, fé e obra juntos, nos levando até Ele. A letra dessa música questiona as escolhas morais, o livre-arbítrio, o impacto da sociedade versus a maldade. Embora aborde o drama existencial, a canção conclui com uma declaração de fé poderosa na imortalidade da alma. Eu terei esperança, minha alma voará, e eu viverei eternamente. O coração morrerá, mas minha alma voará, e eu viverei eternamente. Ser santo, nem que for a pauladas. São José Maria Escrivá, nessa frase forte, nos traz a essência de tudo que a música aborda e de tudo que esse pensamento quer trazer para nós. Precisamos ser santos e acreditar que é possível, na nossa pequenez, aspirar as coisas do alto. Santa Teresinha nos lembra que ele não colocaria tal necessidade, tal vontade, tal desejo no nosso coração se não fosse possível alcançar. Fadados ao mal? Jamais. Ligados a Cristo, temos que cada dia mais sermos parecidos com Ele, até um dia podermos falar como o próprio apóstolo Paulo: não sou eu, mas Cristo que vive em mim. E se Ele vive em mim, o mal não pode triunfar. Que aula de teologia nessa música do Iron Maiden, hein? Por essa você não esperava. Deixe um like, se inscreva e juntos vamos perceber quanta catequese e teologia Deus coloca no nosso dia a dia. Fiquem com Deus.